A gente clica, digita, assiste a vídeos e tudo simplesmente acontece, né? Parece até mágica. Mas e se por trás de cada tela existisse um processo que, de certa forma, imita o nosso próprio pensamento? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Como o cérebro de um computador, bom, como ele realmente pensa. Pois é, essa é a grande pergunta. Claro, a gente não está falando de sentimentos ou de consciência. Estamos falando de um sistema superlógico criado para executar tarefas. Pensa só, como é que um simples clique do mouse vira uma janela se abrindo? Ou como um monte de código se transforma num aplicativo que a gente usa todo dia? Para responder, precisamos ir direto ao coração da máquina. E aqui está ela, a peça-chave de tudo, a famosa CPU, a unidade central de processamento. É isso mesmo, o cérebro do computador. E essa analogia perfeita é porque é a CPU que faz todo o trabalho pesado, que processa cada instrução, da mais simples à mais complexa. É ela que segura os dados para poder trabalhar com eles. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. Beleza, se a CPU é o cérebro, então ela tem partes, certo? Assim como o nosso cérebro que tem áreas para lógica, para memória, para controlar tudo, com a CPU é a mesmíssima coisa. Ela tem seus próprios componentes especializados. Chegou a hora de dissecar essa mente digital e ver o que tem lá dentro. Olha só esse mapa do cérebro digital. Parece um monte de coisa, né? Mas calma. Vamos focar em 3 partes principais que fazem a mágica acontecer. A primeira é a unidade de controle, a UC. Depois, a unidade lógica e aritmética, ou ULA. E por fim, os registradores. Pensa assim, é o controle, a calculadora e a memória de curtíssimo prazo, tudo num lugar só. Vamos começar pela unidade de controle. A melhor forma de imaginar ela é como um maestro de uma orquestra. Pensa só, o maestro não toca nenhum instrumento, certo? Mas ele lê a partitura, que no nosso caso são as instruções do programa, e ele coordena todo mundo. Ele garante que cada dado chegue no lugar certo na hora exata. É o grande organizador da história toda. Aí vem a ULA, a unidade lógica e aritmética. Se a unidade de controle é o maestro, a ULA... A ULA são os músicos. É ela que realmente faz o trabalho, que põe a mão na massa. É a parte do cérebro que faz toda a matemática. Soma, subtrai, multiplica e que também toma aquelas decisões lógicas, sabe? Do tipo, isso é verdadeiro ou falso? Qualquer cálculo, qualquer comparação passa por ela. E para fechar o trio, temos os registradores. Imagina que eles são como a sua memória de trabalho. Não a memória de longo prazo, onde ficam as lembranças da infância, não. É aquela memória do que se está pensando agora, nesse exato segundo. São pedacinhos de memória minúsculos, mas absurdamente rápidos, que ficam dentro da própria CPU, segurando a informação que precisa ser usada naquele instante. E o mais legal é que dá para detalhar ainda mais essa memória de trabalho. Olha só, o PC, ou o contador de programa, é tipo uma lista de tarefas. Ele sempre sabe qual é o próximo passo. O MA é como se fosse um endereço de GPS, para a CPU saber exatamente onde buscar uma informação na memória. O MBR funciona como a nossa área de transferência, o famoso copia e cola, segurando os dados que estão indo de um lado para o outro. E por fim, o IR guarda a tarefa em execução, aquilo que está acontecendo nesse exato momento. Ok, já conhecemos as peças do quebra-cabeça, mas como elas se encaixam para pensar de verdade? Bom, tudo acontece num processo que se repete sem parar, chamado ciclo de instrução. É como um ritmo, uma batida constante, que começa no segundo em que o computador liga e só para quando desliga. E esse ciclo é bem direto. São 5 passos básicos. Primeiro, buscar a instrução. Segundo, entender o que ela quer dizer. Terceiro, pegar os dados necessários. Quarto, executar a tarefa. E por último, salvar o resultado. É isso. Cada coisinha que acontece no computador passa por esse ciclo, de novo e de novo, milhões de vezes por segundo. Vamos ver cada etapa de perto. Tudo começa aqui. A CPU consulta a sua lista de tarefas, o registrador PC, para saber qual é a próxima instrução. Aí ela vai até a memória principal, pega essa instrução e traz para dentro de si. É como pegar o primeiro item da nossa lista de afazeres do dia. Beleza, a instrução está na mão. Agora é a hora de interpretar. O nosso maestro, a unidade de controle, entra em cena. Ela olha para a instrução e a decodifica. Ou seja, ela entende o que precisa ser feito. Isso aqui é uma soma ou é para mover dados? É a fase de compreensão da tarefa. E esse diagrama aqui mostra exatamente o que está rolando por dentro. A unidade de controle não só entende a tarefa, ela age como um controlador de tráfego, sabe? Enviando sinais que abrem e fecham as ruas internas da CPU, para garantir que os dados vão seguir pelo caminho certinho, direitinho para a próxima etapa.
Certo? A CPU já sabe o que fazer. Agora ela junta os passos 3 e 4, buscar os dados e executar. É simples. Se a ordem é some 5 com 3, a CPU primeiro tem que buscar o 5 e o 3. Com os números na mão, ela entrega para a nossa calculadora, a ULA, que finalmente faz a conta. Pronto, a soma foi feita, a lógica foi aplicada. Essa é a hora da ação. E por último, o passo 5, escrever o resultado. Porque de nada adianta fazer a conta e jogar o resultado fora, né? Esse resultado pode ficar guardado ali pertinho, num registrador, para ser usado logo em seguida. Ou ele pode voltar para a memória principal. E pronto! O ciclo se fecha. A CPU está pronta para buscar a próxima tarefa da lista e começar tudo de novo. Então, a gente já entendeu como a CPU pensa, mas o que a torna tão absurdamente rápida? O segredo está numa coisa que a gente pode chamar de batimento cardíaco digital. É ele que dita o ritmo de toda essa dança. Esse batimento cardíaco tem um nome, é o clock do processador. Pensa nele como um pulso elétrico constante, super preciso, que acontece milhões até bilhões de vezes por segundo. Cada pulso desses, cada ciclo de clock, dá a chance para a CPU fazer uma coisinha minúscula, uma parte daqueles passos que a gente viu. É o que mantém tudo sincronizado. E a velocidade desse coração digital é medida pela frequência dele, em Hertz. É bem simples, uma frequência mais alta significa mais batidas por segundo. E mais batidas por segundo significa que a CPU consegue fazer mais coisas no mesmo tempo. É por isso que a gente vive ouvindo falar em gigahertz, o famoso gigahertz, quando o assunto é a velocidade de um processador. Então vamos pegar um número para a gente ter uma ideia, 1 gigahertz. O que isso significa na prática? Significa 1 bilhão. 1 bilhão de batidas do coração digital a cada segundo. A cada uma dessas batidas, uma pequena operação acontece. É uma velocidade que a gente mal consegue imaginar. E os processadores de hoje são ainda mais rápidos. Então a grande sacada é essa. A mágica do computador não é mágica. É só um processo lógico super simples sendo repetido numa velocidade absurda. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Dissecamos o cérebro digital, entendemos as partes dele, vimos o ciclo de pensamento e sentimos a batida do seu coração. A pergunta que fica no ar é: se um processo tão fundamental, repetido a uma velocidade alucinante, já nos trouxe até aqui, qual é o limite? Qual será o próximo passo na evolução desse cérebro? O que o futuro ainda nos reserva?